Quando Jesus vier buscar a mim e a você, o nosso espírito deverá estar preparado para esse encontro. Será que pensar nisso te dá esperança ou medo? Alegria ou preocupação? Hoje, o sistema investe pesado para te convencer a cuidar de tudo, menos do seu espírito. Aliás, ele faz você esquecer que a única coisa eterna que você tem de fato é o seu espírito. Qual foi a última vez que você ouviu alguma pregação a respeito disso? Parece que nós fomos convencidos de que precisamos cuidar do corpo, dos investimentos, do nosso dinheiro, das nossas relações, da nossa aparência. Precisamos cuidar de tudo, mas o espírito fica para quando sobrar tempo, para quando der. Afinal, o espírito é invisível, não ganha likes, não tem aplausos, logo não é importante. Existe um sentimento de urgência em todos nós, uma ansiedade generalizada, uma sensação de eterno atraso. A moda que antes mudava no prazo de anos, agora muda em poucos meses. O lançamento só é atual hoje, logo vai ficar para trás. Estamos em uma corrida silenciosa e nem sabemos por que corremos ou qual é o nosso destino final. O fato é que alguém te disse que você está atrasado e você acreditou. Os homens são bombardeados por conteúdos que os fazem sentir pobres, medíocres e fracassados, e com as mulheres o trabalho é ainda mais pesado. Academia, o corpo perfeito, a casa linda, moderna, bem decorada, um sucesso profissional e uma família perfeita. Foi estabelecido um padrão, até mesmo para aquelas mulheres que desejam ser cristãs e modestas. Vestido longo, laço no cabelo, pão caseiro e um ar de serenidade quase medieval. Filhos, muitos filhos, independente da sua condição, uma meiguice e uma sabedoria quase inatingíveis, como se Deus tivesse feito todos nós iguais. Ignora-se o fato de que Deus tem um plano único para cada um de seus filhos. Deus não cria padrões. Somos nós, seres humanos, que padronizamos tudo e todos. A graça de Deus se manifesta em multiforme presença. Mas a verdade é que não há vida real que suporte tamanha idealização. Não há espaço e nem tempo para olhar para dentro e cuidar do que mais importa, que é o nosso espírito. A questão é que quando a nossa hora chegar e estivermos diante da eternidade, diante de Deus, precisaremos estar com o projeto concluído para entregar nas mãos do nosso Senhor. Todos nós temos lembranças bem peculiares daquele tempo da escola. Você se lembra daquela agonia de esquecer de fazer um trabalho importante que a professora tinha pedido? Você chega na escola e de longe vê os seus colegas com as maquetes nas mãos e já sente aquele medo, aquele arrepio. Meu Deus, eu esqueci o trabalho e agora? Com Deus também é assim. Ele tem um projeto determinado e individual, um plano. Ele nos cria com todos os dons, talentos e habilidades necessárias para realizar esse projeto. Mas vem o diabo e nos distrai. Ele conta mentiras e, se preciso, usa até mesmo a Bíblia. Ele nos diz que precisamos cuidar de coisas que na verdade não precisamos. Nos faz pensar que precisamos gastar muito mais tempo naquilo que nos dá pouco proveito e, enquanto isso, nos esquecemos do projeto e o tempo vai passando.
Na verdade, muitos de nós chegamos a um estado tão profundo de hipnose e distração diante da feira das vaidades e das mentiras do inimigo que esquecemos até mesmo que Deus nos deu um projeto. Não sobra tempo para descobrir qual é o plano. Você sabe qual é o plano que Deus te confiou? Só que o tempo, ele passa. O tempo é implacável. Está escrito em 1 Pedro 1,24: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Imagine então chegar no glorioso dia do encontro e viver aquela mesma experiência da maquete na escola. Você olha para as mãos, para as suas mãos, e vê que não tem nada pronto para oferecer. Você se lembra que precisava ter realizado algo, que Deus te confiou algo, mas o projeto não foi concluído a tempo. Essa é a maior derrota que um crente pode ter, porque não tem como voltar atrás. O tempo acabou. Então, o diabo trabalha, sempre trabalhou, mas mais do que nunca ele busca te convencer que cuidar da casca, da aparência, é a melhor escolha. A estética está no auge da sua importância. Existe um ministério nas igrejas destinado apenas a tirar fotos e fazer vídeos. Você não acha interessante? E se você ainda duvida do enredo das trevas, faça o teste. Fique 30 dias sem redes sociais, experimente viver a vida real e veja se estamos ou não envolvidos por uma fantasia que se parece muito com a realidade, mas não é. Se alguém chegar para você e te disser: não cuide do seu espírito, isso não é importante, cuide da estética, da embalagem, da sua aparência, das coisas deste mundo e você cumprirá o seu propósito, o que você diria? Talvez você responderia: meu Deus, misericórdia, isso é o conselho das trevas. Mas o mal nunca mostra sua feiura. Essa parte foi reservada para a eternidade. Aqui tudo é belo e cheio de boas intenções, de boas justificativas. Mas em 2 Coríntios 2,4 está escrito: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Essa é a proposta de Deus, simples e poderosa, mas será que estamos seguindo? Infelizmente, na maioria das vezes, não. O texto diz que Satanás cegou o entendimento dos descrentes, mas hoje até os crentes estão cegos e acreditando nos mesmos enganos. Pregamos não a Cristo, mas a nós mesmos, e até mesmo quando falamos do Evangelho, o nosso coração está cheio de vaidade e busca por aplausos e glória terrena. Por causa da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, que tem sido tão incentivada em nosso meio, as mentes e os corações estão tão cheios de trevas quanto aqueles que não conhecem o Evangelho. E o que podemos dizer então a respeito de sermos como vasos de barro? A excelência do poder de Deus, que deveria se manifestar em nós, está sufocada pela nossa excelência, pela excelência própria, travestida de zelo pelas coisas de Deus. Hoje, o Senhor te chama para olhar para a única coisa que tem importância eterna, que é o seu espírito, e isso não se compra com dinheiro, nem se constrói com belas conferências e mentorias. Como está o projeto que Deus colocou em suas mãos? Você o conhece? Sabe o que deve fazer? Tem trabalhado para que fique pronto a tempo?
Em Apocalipse 3:17 está escrito: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Volte ao secreto, lugar onde ninguém além do Senhor poderá te contemplar. Não existe plateia, visualizações, likes ou seguidores, mas existe a possibilidade de você descobrir afinal o que Deus espera de você. Nesse lugar você receberá colírio, a cegueira espiritual terá fim e você será liberto das mentiras de Satanás que ainda reinam em sua vida. Cuide do seu espírito, invista no seu espírito e seja rico do que o dinheiro não compra. Se preciso for, deixe as redes sociais definitivamente, mude de igreja, mude suas amizades, mude sua mente, mas não se permita ser envolvido pelo engano que nos rodeia. Acredite, não há tempo a perder. E se você deseja viver essa nova realidade no Espírito, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesse dia, nós te agradecemos, porque as tuas palavras, Pai, são duras, mas são verdadeiras e são boas para nós. Te pedimos perdão, Senhor, para nossa distração, por nossos pecados, por muitas vezes não dar atenção àquilo que é realmente importante. Te pedimos perdão, Senhor, nesse dia, por todas as vezes que deixamos o nosso coração se encher de tantas coisas e se esvaziar da verdadeira preocupação, daquilo que verdadeiramente importa para o Senhor. Nesta hora, nós te pedimos, transforma o nosso coração, entregamos o nosso coração e as nossas mentes ao Senhor e te pedimos, transforma o nosso coração, os nossos pensamentos, nos liberta, Senhor, das mentiras e nos permita compreender, descobrir e vivenciar os planos que o Senhor tem para nós. Nós consagramos a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida ao Senhor nesse dia e te pedimos que a partir de hoje o Senhor venha criar uma nova realidade dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que Deus te abençoe.